Irmãos, o que significa ser um crente em Cristo Jesus? Você já parou para pensar nisso? Talvez você não consiga parar para pensar em um dia exato aonde você, ouvindo a palavra de Deus, percebeu a mão de Deus sobre você e teve um encontro genuíno com Jesus, e aquele dia marcou a sua vida, uma mudança plena e completa. A partir dali, como diz o texto que nós lemos na carta aos Gálatas, você então crucificou a carne e passou a lutar pela força de Cristo Jesus contra todos os seus pecados. Ou talvez você, assim como eu, nasceu no contexto de um lar cristão, ia para a igreja já no ventre da sua mãe e nunca teve um dia, um grande encontro, uma grande manifestação, mas também nunca duvidou das Escrituras, sempre teve em seu coração o amor de Cristo Jesus e nunca desejou viver qualquer coisa a não ser aquilo que o Senhor propôs para a sua vida nas Sagradas Escrituras, obviamente com o caráter pecador, com a natureza pecaminosa e etc. Mas o que significa de fato sermos crentes em Cristo Jesus? Qual é o poder que Deus exerce na vida dos seus eleitos para convertê-los de seus maus caminhos, lhes tirando da morte e levando-os à vida? Veja, assim que este versículo 23 termina, o versículo de número 1 do capítulo 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para qualquer leitor atento, para qualquer pessoa que ama as Escrituras e lê essa frase, há um grande impacto, um grande poder. Vós estáveis mortos e Ele vos deu vida. Mas o que significa esse poder? Qual é a dimensão, a extensão? Qual é de fato a manifestação de poder? Que poder é esse que Deus exerce na conversão dos crentes? Nessa noite, então, eu quero continuar a leitura desta oração do apóstolo Paulo, aonde ele, ao citar a igreja de Éfeso, que está orando em favor da igreja, ele está em ação de graças, ele intercede em favor da igreja, e ao fazer isso, ele exalta o poder de Deus manifesto em Cristo Jesus para a salvação dos eleitos de Deus. E ao orar, ele exalta todas as nuances e enfatiza e louva o nome de Deus por tudo aquilo que Cristo é e faz. Ele está fazendo esta oração e ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esses 3 versículos, ele usa diversas expressões para falar sobre a mesma ideia, repetindo ou como adicionando, dando uma ideia crescente, como passos ou degraus, subindo
para o entendimento daquilo que de fato Deus faz no meio do seu povo. Ele na verdade está dizendo assim, algo maravilhoso, algo grandioso, algo poderoso. E como num circo, num show de um grande mágico, nós queremos ver o que é. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo, olha, vai acontecer, eu vou te falar, eu vou te contar, eu vou te mostrar, é maravilhoso, é poderoso, e eu oro a Deus para que mostre isso a vocês. E nós ficamos na expectativa, o que é? Então, antes do apóstolo Paulo dizer de fato o que significa o poder de Deus na conversão dos crentes, ele vai dizer a respeito disso, dizendo, primeiro, que aquele que concede revelação, sabedoria e entendimento para a salvação, não é ninguém mais, ninguém menos do que Deus, a quem ele chama de Pai da Glória. Pai da Glória. Eu já disse à igreja e repito que a expressão glória, a melhor tradução teológica para a expressão glória, é dizer a respeito da manifestação plena de tudo aquilo que Deus é. Todos os atributos de Deus manifestos em todo o poder, de forma plena, perfeita, isso é a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus é revelado de uma só vez. O texto que nos traz uma ideia a esse respeito é o texto de Isaías capítulo 6. E vejam, abram comigo, para que nós possamos entender alguns detalhes do que Isaías nos diz ali. Nós conhecemos bem esse texto, mas algumas nuances do texto às vezes nos passam desapercebidas. Mantenha o texto de Efésios marcado aqui e abre comigo lá em Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Alguns detalhes para que a gente possa ter a dimensão da nossa pequenez diante somente dessa ideia, dessa palavra glória. Primeiro, ele está dizendo que ele teve uma visão, e quando ele vai descrever a pessoa do Senhor glorioso, ele fala que as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, a túnica real do Senhor glorificado, somente a bainha da túnica já enche todo o templo. O templo está preenchido. Deus é tão grandioso, tão poderoso e tão glorioso. E quando fala sobre o seu poder e a manifestação daquilo que ele é, os anjos então fazem um atributo na sua adoração. Primeiro, nós devemos lembrar que eles cobrem o rosto e cobrem os pés. Serafins, anjos criados para a adoração do templo. Eles têm 6 asas, com 2 eles servem, eles voam, é a ideia que eles se movem, eles servem, mas com 4 eles se cobrem. Eles se cobrem. E ao se cobrirem, eles cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro, eles dizem que o Deus entronizado é santíssimo.
Eu falei hoje de manhã sobre os superlativos no hebraico. Então a repetição 3 vezes da mesma coisa é o superlativo. Nós poderíamos dizer: Santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Eles repetem 3 vezes para dar a ênfase maior. Não há outro como ele. Segundo, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Este é o nome de destruição de Deus. É o nome de Deus em juízo. É o nome de Deus quando Deus se levanta a favor do seu povo para guerrear contra os seus inimigos, ou contra o seu povo para punir os seus pecados com guerra, com destruição. Ou seja, esse seu nome é terrível, ele é destruidor. Em terceiro, eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a ideia da terra aqui não é meramente o planeta Terra. Ele está falando sobre a criação, sobre todas as coisas criadas. Criou o Senhor Deus os céus e a terra. Toda a criação está totalmente embebida na glória de Deus. O universo grita glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então nós temos aqui as bases do templo do Deus glorificado tremendo na presença de Deus. Ou seja, nem as habitações celestiais têm poder em si mesmo para suportar a presença da glória de Deus. Os anjos se cobrem, o trono ou as bases do templo celestial tremem, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, Isaías sequer viu Deus. Ele viu a manifestação da glória de Deus, mas ele não viu a face de Deus. Ele não viu o ser de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que ele viu Deus, mas ele viu a manifestação da glória de Deus. Voltemos a Efésios capítulo 1. Aquele que revela sabedoria, conhecimento, ilumina os olhos do coração, aquele que nos dá esperança e vocação, aquele que nos outorga em Jesus a herança dos santos, é o Pai da glória, aquele que gera glória, aquele que manifesta glória. Então, antes que nos esqueçamos do que significa a palavra glória, à luz do texto de Isaías, capítulo de número 6, nos lembremos agora de outro texto, o Salmo 19. Mais uma vez, deixe marcado Efésios 1 e abram comigo o Salmo 19. E o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Firmamento é o céu do avião e do helicóptero, da lua e das estrelas, dos satélites e das galáxias. Céus são as regiões celestiais que Deus criou quando disse: haja luz, e houve luz. Céus e firmamento são as distinções apresentadas
mas o salmista não vê as regiões celestiais. Então, ele fala de acordo com o que ele vê. Então ele diz, um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ele está falando sobre o que ele vê no firmamento. Mas as regiões celestiais anunciam a glória de Deus. Tudo que Deus faz é para a manifestação da glória do seu nome. Ele é o Pai da glória. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é, quando falamos sobre o que significa ser um crente no Senhor Jesus, o que significa a conversão dos ímpios a Cristo Jesus, o que significa a nova vida dos salvos em Jesus, a primeira coisa que precisamos entender é: quem é que manifesta poder, revelação, conhecimento, sabedoria, esperança e outorga herança, baseado em quem está a nossa conversão? Quem é aquele que age para nos converter? E à medida que conhecemos mais à luz das Escrituras quem Deus é, compreendemos mais o que é a glória de Deus e recebemos cada dia mais da manifestação do Pai da glória, nós passamos a ter melhor entendimento a respeito do que é conversão. Conversão não é uma decisão particular, minha ou sua. Conversão não é um aprendizado de regras e padrões de fé que cristãos seguem. Conversão não é um apelo moral ao seu coração. Conversão não é um chamado a uma mudança de paradigmas. Conversão não é meramente se alistar a uma igreja cristã. Conversão não é um dia que eu ou você cognitivamente somos capazes de dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Conversão não é absolutamente nada disso. Conversão é quando o Pai da glória decide revelar sabedoria, conhecimento, entendimento e vocação, esperança e herança na vida dos seus eleitos. É impressionante, meus irmãos, como existem ao nosso derredor tantos falsos convertidos, tantas pessoas que se declaram crentes no Senhor Jesus. Eu já comentei isso aqui na igreja. A experiência que nós temos tido com homens que trabalham na empresa de água mineral e entregam os galões lá em casa. E por muito tempo foi um só, e hoje em dia cada galão é um novo entregador. E essa semana mais um, que eu ainda não conhecia. Eu falei, como é o seu nome? Ele me disse o nome e tal. Ele disse, eu falei assim, olha, é a primeira vez que você está vindo entregar um galão aqui em casa, e nós temos uma prática, nós somos cristãos, eu sou pastor, nós vivemos para pregar o Evangelho de Cristo, e eu queria te dar um material falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre a alegria em Cristo Jesus, e eu queria saber se você aceitaria esse presente. Ele, não, aceito sim, eu já fui evangélico por muito tempo, só estou desviado. Aí eu olhei para ele e falei assim, se você está desviado, se você não tem amor por Cristo, se você não está ligado à igreja de Cristo, você na verdade nunca foi evangélico, você precisa de Cristo desesperadamente, não se enganem. Quantos, toda oportunidade que eu tenho, no caixa das farmácias, no caixa do supermercado, quando alguém me ajuda, com um garçom, quando eu pego um Uber, sempre
eu aproveito uma brecha, alguma conversa, alguma coisa e manda a pergunta: você é cristão? Você conhece o Evangelho de Jesus? Você já ouviu falar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Cristo? E o que me impressiona é que talvez 90% das respostas sejam qual? Não, eu sou evangélico, eu já fui evangélico, eu fui criado na igreja. Não, eu sou cristão, mas eu não estou em igreja nenhuma. Recentemente, um motorista ficou meio invocado comigo, porque ele disse: não, eu acredito nisso, naquilo, foi falando um monte de crença, eu também já fui para a igreja evangélica, foi embolando tudo, eu fui falando: olha, isso tudo é engano, isso na verdade não vem das escrituras, isso não é o ensino de Jesus, o único Deus vivo e verdadeiro não ensina essas coisas, a Bíblia ensina diferente. Aí ele falou assim: mas é o que você crê. Eu falei assim: mas o que eu creio é o que eu creio para a salvação, o que você crê é para a perdição. E ele ficou muito irritado. Os outros todos sempre vão de boa. Isso me incomoda, meus irmãos, ao ler esse texto ainda mais, porque existem inúmeras pessoas brincando por aí de serem convertidas, de serem crentes, e fica para nós aquela velha ilustração a respeito de um soldado desertor do exército de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande fazia questão de julgar e condenar os desertores ele mesmo. E aí então perguntava um por um: qual o seu nome? De onde você veio? O que aconteceu? E os condenava à morte pela deserção do seu exército. E um dia então, a história conta que um homem veio para ser julgado por Alexandre o Grande, e aí então, cabisbaixo, Alexandre perguntou: qual o seu nome? E ele disse baixinho: Alexandre. E Alexandre o Grande ouviu e perguntou: fale mais alto. Ele disse: Alexandre, Senhor. Alexandre o Grande disse mais uma vez: fale mais alto. Ele disse: Alexandre, Senhor. E diz então que Alexandre o pegou pela roupa, pela gola, e falou assim: mude agora de atitude, ou mude de nome. Alexandre o Grande ficou irado, porque um desertor do seu exército foi nomeado com o seu nome, Alexandre. Quantos cristãos dizem e afirmam serem crentes em Cristo, usam o nome de Cristo, mas sequer têm entendimento da manifestação do poder do Deus glorioso, daquele que criou o universo e que todas as estrelas do céu, que são incontáveis a qualquer um de nós, gritam glória a Deus. Todas as coisas, o sol que nasce todos os dias, e quão belo é o nascer do sol na nossa cidade, quão belo é o pôr do sol na nossa cidade, quão belas são as manifestações da glória de Deus na criação, na nossa cidade. Nós contemplamos as maravilhas de Deus com o olho nu todos os dias. E mesmo assim, desprezamos o que significa o poder do Pai da Glória ao revelar sabedoria, conhecimento, entendimento. Ou seja, qual é o poder de Deus e quem é o Todo-Poderoso que opera no seu coração, que estava morto em seus delitos e pecados, e aviva a nossa mente e o nosso coração, aviva a nossa alma, pelo poder do seu Filho Jesus Cristo. Quantos tolos, enganados, dizendo que são crentes, mas nunca foram. A segunda coisa que nós precisamos entender é aquilo que eu disse, versículo 17, 18 e 19, falando a respeito, então, de toda essa manifestação do Pai da Glória, mas a partir do versículo de número 20, ele diz então sobre a manifestação do Pai da Glória no Filho da Glória.
E ele diz: o qual exerceu ele, o Pai da glória, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não só nós vemos o que é a glória do Pai da glória se manifestando, mas ele diz, de que forma o Pai da glória exerceu o seu poder no Filho da glória, Cristo. Primeiro, ressuscitando de entre os mortos. Ressuscitando de entre os mortos. E isso já deveria ser para nós mais do que suficiente. Aquele que opera na sua mente e no seu coração para se fazer o amado da sua alma, aquele que vivifica você, fez essas coisas através do seu Filho, do Messias, do ungido, ressuscitando de entre os mortos. Aqui já poderia ter ponto final, já deveria ser suficiente, pois não há nenhum outro que tenha com seu próprio poder vencido a morte. Veja, Lázaro, já enterrado por 4 dias, ouviu a voz de Jesus e ressuscitou. Mas este Lázaro que ressuscitou, em algum momento, mesmo que bem velhinho, morreu. Somente Jesus, o Filho da glória, com seu poder e sua glória, ressuscitou de entre os mortos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo não foi ressuscitado, Ele mesmo ressuscitou, Ele é o Filho da glória. Mas não bastasse isso, Ele diz, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Não somente Ele venceu a morte e ressuscitou, mas Ele não ressuscitou para ficar aqui na terra, Ele ressuscitou para se assentar no trono celestial, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio o texto de Isaías 6, cada dia mais eu me convenço. Isaías não está vendo nenhum outro, a não ser o próprio Cristo ressurreto. A visão de Isaías a respeito do reinado de Deus sobre o seu povo, no ano da morte do rei Uzias, a visão do grande Deus sobre Israel, é a visão de Isaías, a mesma visão que João teve na ilha de Patmos. A visão é sempre a mesma. Quem está no trono? Cristo. Quem está no trono? O Filho da glória. Quem está no trono celestial? Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Mas, ele diz que esse poder exercido em Cristo, o Filho da glória, o qual foi ressurreto dentre os mortos, e agora está sentado à sua direita nos lugares celestiais, ele o está fazendo de tal forma que ele está acima de todo principado e potestade. Não há um anjo, nem demônio, nem força espiritual alguma que seja comparável a Cristo Jesus. Ele está acima de todos eles, e de todo domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está dizendo, qualquer poder. Paulo está falando
das coisas celestiais, mas ele também está aplicando as coisas terrenas. Ele está falando sobre os grandes impérios, os grandes exércitos, sobre aqueles que dominam e têm governo, aqueles que podem atentar contra a nossa vida, aqueles que se levantam em o nome de Satanás para perseguir a igreja de Cristo e querem destruir a imagem do Filho da Glória. A imagem do Filho da Glória é manifesta como nós, de forma tão singela, nos reunimos aqui para ler a Bíblia, orar, cantar a palavra, pregar, ministrar a mesa do Senhor e cultuar o nome de Deus. O nosso culto racional, a igreja do Senhor Jesus apresentando sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em o nome do Filho da Glória, em o nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que aprender é quem é que exerce poder. Mas a segunda coisa que nós estamos meditando agora é qual é esse poder. E este poder que faz com que o Pai da Glória revele todas as coisas para ressuscitar dos mortos, converter mentes e corações, avivar as almas daqueles que estavam perdidos em seus pecados e delitos. Não é um poder externo, não é um poder outro, não é um poder usado. Este poder é o próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade. É o poder manifestado pelo Pai da Glória para a nossa conversão. E quando ele fala sobre esse poder, ele diz então que todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. Nenhum governante, assim como nenhum espírito, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhuma estrela cadente, nem os maiores sóis, nem os grandes buracos negros, nem os dragões, nem as guerras, nenhuma potestade, nada, absolutamente nada se compara ao poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder do Pai da Glória é Cristo. O poder do Pai da Glória para a nossa conversão, para que nós individualmente tenhamos sido alcançados em algum dia, ou num acampamento de jovens, ou com um colega de trabalho lendo as Escrituras com você, ou com a sua avó contando as histórias bíblicas para você quando você era criança, ou num dia onde você estava enfermo e foi visitado por um pastor, por um capelão, por um cristão e que falou de Jesus para você, e você não somente se levantou daquela cama, como você se converteu a Cristo Jesus. Não sei qual foi a circunstância, talvez num culto de domingo da igreja local, ouvindo a exposição das Escrituras, mas eu sei que o Pai da Glória exerceu o poder do Filho da Glória na sua e na minha vida, para que nós pudéssemos dizer: somos filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, e nada se compara a este poder. Em último lugar, nós vemos quem exerce o poder, nós vemos quem é o poder, e agora nós vamos entender quem recebe este poder. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, aquilo que eu havia citado anteriormente, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Não deu a Cristo à igreja. A igreja não é o presente de Cristo, mas a igreja tem como presente Cristo. A glória da igreja, a herança da igreja, o poder da
da igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, eu comecei falando a respeito desses desigrejados. Não há nada mais afrontoso ao poder do Pai da Glória, manifesto no Filho da Glória, do que dizer: eu recebi revelação do Pai e vivo na fé do Filho, mas não estou em comunhão com a igreja. Pois o Pai da Glória entregou o seu Filho para a sua igreja. E aquele diante de quem todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, é feito do cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo, ele é o seu cabeça. É na igreja que o poder do Pai da Glória se manifesta através do ministério do Filho da Glória. Não é em outro lugar. É impossível, biblicamente falando, é impossível vivenciarmos, nos deleitarmos, sermos abençoados e agraciados pelas bênçãos do Pai da Glória, na pessoa do Filho da Glória, fora do corpo da igreja, porque a igreja é de Cristo, e Cristo é da igreja. A igreja está unida a Cristo, e ela é inseparável. A expressão corpo nos deixa claro isso. Uma pessoa que precisa tirar um pedaço do seu corpo para conter uma doença grave, ela é uma pessoa que se torna amputada. E por mais que um dia ela teve um corpo perfeito, se amputado uma mão ou um braço, aquele corpo não tem mais um braço, e aquela parte amputada é sepultada, está morta, enterrada. Não é mais mão, não é mais braço, porque não é mais corpo. E uma pessoa que passa por uma cirurgia de amputação, a qual é bem sucedida, a enfermidade grave é sanada, porque ela leva uma parte, mas o corpo continua lá. Uma pessoa sem braços e pernas é uma pessoa integral. Existem diversas pessoas ao redor do mundo que, por causa de enfermidades, má formação no ventre materno e várias outras debilidades ocorridas sobre os seres humanos por causa do resultado da maldição, do pecado e da queda, que não tem as habilidades físicas plenas, como acredito eu passo um olho aqui correndo, né? Todos nós temos aqui nessa noite. Todos nós temos todos os membros. Todos nós usamos todos os membros do nosso corpo. Todos nós estamos em plena saúde ou em saúde parcial, pelo menos. Mas aqueles que não têm parte do corpo ainda são pessoas por completo, como eu e você. Mas aquela parte do corpo que foi amputada não é mais corpo, morre. E a pessoa que recebe uma amputação de um braço, de repente vive mais 40 anos, e aquele braço amputado entra em putrefação em alguns dias. É impossível falarmos sobre conversão, sobre o poder do Pai da Glória, sobre o mistério e o ministério do Filho da Glória, sem falarmos sobre a gloriosa igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é cheia de glória,
Sim, meus irmãos, nós somos a igreja e somos pecadores e imperfeitos. Nós ainda lutamos contra o nosso pecado, nós lutamos contra a nossa carne, nós ainda temos muitas lutas, estamos nesse processo, muitas vezes sofrido, de santificação. Mas a igreja de Cristo é gloriosa. E nós temos que amar essa igreja. E nós temos que amar o fato de sermos dessa igreja. E nos alegrar com a igreja. Há um equívoco muito grande dessas estratégias evangelísticas por aí. E uma das principais delas é fazer algum tipo de trabalho de evangelização fora da igreja. Porque as pessoas não gostam de vir para a igreja. Então, essas reuniões de células que eles fazem nos lares, e eu ouvi várias vezes em treinamento a esse respeito dizendo, porque na sua casa é mais fácil trazer um amigo do que para a sua igreja. Sabe qual é o resultado muitas vezes disso? A pessoa vai para a sua casa todos os dias que você chamar, mas no dia que você chamar para a igreja ela não virá. Não há evangelho fora da igreja, então não há evangelismo fora da igreja. Você pode sim ter um grupo de estudo bíblico na sua casa, mas você precisa dizer, eu quero compartilhar, estudar a Bíblia com você, porque eu sou da igreja de Cristo Jesus, eu sou membro da igreja de Cristo Jesus, eu sou evangélico, protestante, presbiteriano, e eu gostaria de ensinar a você o que eu tenho aprendido na igreja, a respeito de Cristo, a respeito do poder de Deus, do poder de Cristo e da igreja de Cristo, porque eu quero que você, aprendendo isso, possa vir para a igreja comigo. Eu quero que você faça parte da igreja comigo. Eu quero te mostrar a alegria, a bênção e o privilégio de ser da igreja. Outro problema grave no nosso meio são as falsas igrejas, aonde o homem reina e não Cristo. Aquilo que foi colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo toma o trono. As vontades dos homens, alegrar os homens, entreter os homens, falar aquilo que está na coceira dos ouvidos. Meus irmãos, que tragédia! Ou as grandes igrejas, as mega churches, jamais eu terei condições de fundamentar a igreja de Cristo Jesus, principalmente de acordo com tudo aquilo que nos é revelado no Novo Testamento, com uma igreja de 5, 6 mil membros. Jamais. Eu não estou nem questionando a teologia em si, o pastor que prega ali, o tipo de liturgia. Eu não estou falando se é uma igreja que canta salmos, se é uma igreja contemporânea. Eu não estou nem entrando nesse mérito ainda. Eu estou falando sobre a igreja, uma igreja que sequer tem condição de ser igreja. Meus irmãos, é impossível 6 mil pessoas partilharem do dom de Cristo entre si de forma harmoniosa. Impossível. 6 mil pessoas em um mesmo salão cultuando a Deus. Aonde estão os vocacionados entre esses 6 mil para servirem a esta igreja como pastores e presbíteros e espalharem este corpo por toda a cidade? 5 mil, 6 mil pessoas em um só lugar. Isso quer dizer que existem muitos e muitos ali que aceitam o papel de coadjuvantes, de ouvintes, que vão ali para assistir culto. E é impossível uma igreja como essa ter controle, mesmo que por carteirinha,
por inteligência artificial, colocando a digital na porta, de como este povo de fato está vivendo como corpo. Veja o que ele diz. Ele diz que a igreja é o corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É a plenitude do Pai exercendo o seu poder pleno no Filho, no meio da igreja. É impossível que essas mega igrejas possam fazer a obra de Cristo como devem. E se eu sair por aí querendo arrumar confusão, é só montar podcast, canal de YouTube e falando desse negócio. Daqui a pouquinho volta em mim. É só, em vez de colocar lá no meu Instagram a minha foto com a minha família, eu começar a colocar essas frases assim, os cortes desse sermão. E todo mundo curtiu. Teve muitas curtidas a foto que eu coloquei essa semana. Mais de 300 curtidas já. Estou me achando super popular. Vai eu colocar uma frase dessa, que uma igreja de 5.000 membros não tem como viver a plenitude do corpo de Cristo. Impossível. Impossível. E é por isso que tantas pessoas se dizem cristãos, mas não têm entendimento a respeito do poder, da glória, do caráter, dos atributos daquele que revela e se revela para transformar as nossas vidas. Não tem entendimento do que significa a vida prática, comum, diária, do exercício do poder de Cristo Jesus, aquele que reina sobre todas as coisas, reinando em nossos lares. Porque não tem entendimento do que significa ser igreja, corpo de Cristo, o corpo daquele que é tudo em todas as coisas. De ter Cristo como cabeça não individual, mas coletivamente da igreja. Cristo é o cabeça da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que é o cabeça da vida de todos aqui, mas ele é chamado de cabeça do corpo, do coletivo. E do mesmo jeito que nanismo é enfermidade, gigantismo também é. É necessário um corpo saudável, bem mantido, bem assistido, bem alimentado, pastoreado por Cristo, seu cabeça. Meus irmãos, o que significa isso para nós nessa noite? O que significa de fato a conversão em Cristo Jesus? Significa que todos aqui que se dizem crentes precisam ter pleno entendimento que a revelação de Deus não é um ato qualquer. Nós não estamos tratando com qualquer uma dessas filosofias ao redor do mundo. Você não pode aprender isso em um grupo de meditação. Você não pode aprender isso com livros e instruções de algum tipo de mestre ou rabino. Você só pode ser transformado e convertido a Cristo pelo poder do Evangelho se o Deus de toda a glória, o Pai da glória, manifestar a sua glória e o seu poder, revelando-se de forma plena no coração de cada um aqui. A segunda coisa que nós precisamos entender é que é impossível sermos cristãos sem Cristo. Como lemos no livro, na carta aos Gálatas, quando ele diz: aqueles que vivem no Espírito, andem no Espírito. Ou seja, aqueles que dizem estar em Cristo, vivam Cristo. Não é um poder qualquer, momentâneo, abracadabra.
é o próprio Filho de Deus encarnado, que é o poder de Deus operando em nossas vidas. Cristo Jesus está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A sua glória enche todas as coisas. Ele é o poder na vida dos crentes. E cristãos fracos, cabisbaixos, que nunca se sentem chamados, inclinados a falar sobre o Evangelho de forma simples que seja, a qualquer pessoa. Cristãos que lutam e sofrem e não conseguem instruir seus próprios filhos. Cristãos que lutam contra a cama todo domingo e têm uma dificuldade extrema em guardar o dia do Senhor. Cristãos que estão em guerra contra o seu egoísmo e o seu bolso e são infiéis nos dízimos, nas ofertas. Cristãos que, quando ouvem aqui o seu pastor dizendo que nós estamos pedindo a Deus que levante entre nós homens para o presbiterato e o diaconato, automaticamente pensam assim: eu não. Talvez fulano. Olham para algum dos homens da igreja e falam: fulano, eu não. Cristãos que estão acomodados com o conforto no qual estamos e com o grupo que está ao nosso derredor, e não estão incomodados com todo esse lado esquerdo vazio aqui. Não entendem de fato qual é o poder do Pai da Glória para transformar as nossas vidas. O poder do Pai da Glória é o Filho da Glória. Vivamos Cristo, vivamos as suas obras, vivamos o seu poder, vivamos a sua glória, vivamos o seu amor, vivamos o seu Evangelho, anunciemos o seu Evangelho. Em último lugar, amemos a sua igreja. E como eu disse, amemos a igreja e amemos sermos igreja. Tenhamos alegria e deleite, não meramente nessa comunhão gostosa, que muitos grupos sociais, sem qualquer tipo de religiosidade, poderiam ter. É possível, sim, que exista um grupo de amigos aqui na cidade, que vão na casa dos outros, que tenham muita comunhão uns com os outros, que se reúnam por diversos motivos, que celebrem os aniversários juntos. Isso tudo é possível. Junta panela, aniversariantes do mês, e congraçamentos diversos. Mas nos deleitemos em sermos o corpo daquele que preenche todas as coisas. Nós somos dele, ele é nosso. E defendamos isso. Não é qualquer pessoa, nem mesmo qualquer igreja, que pode dizer que está em Cristo e que Cristo é dela. Somente aqueles que foram alcançados pela revelação do Pai da Glória, no poder do Filho da Glória, podem dizer: somos a igreja de Cristo Jesus. Então, quando, por exemplo, recebemos no nosso meio pessoas que vêm de outras religiosidades, quando, por exemplo, recebemos no nosso meio pessoas que vêm do contexto católico romano, que creem ser a igreja de Cristo, nós precisamos continuar dizendo, independentemente se eles vão aceitar ou não, que eles não são a igreja e nós somos a igreja. Nós precisamos dizer àqueles que nós conhecemos, que trabalham na nossa casa, que conhecemos em vários outros contextos, e que dizem assim: não, eu sou de igreja neopentecostal, eu sou da Universal, da Mundial, da Internacional. Nós precisamos dizer com ousadia: esta não é a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Os adventistas, os mormons, os testemunhos de Jeová,
que tem tentado enganar a nossa geração de diversas formas, esses não são a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo porque nos submetemos às Escrituras Sagradas, a qual é a perfeita revelação do Pai da Glória. É pela palavra de Deus que nós temos a sabedoria, o conhecimento, a revelação, o entendimento, a vocação, a esperança e a herança. É pelas Sagradas Escrituras que o Filho de Deus, o Cristo, o Filho da Glória, manifesta todo o seu poder, a sua graça, o seu Evangelho. Fora das Escrituras é impossível conhecer a Cristo, viver a Cristo, entregar a sua vida a Cristo. Fora das Escrituras é impossível ser a igreja de Cristo. Em última instância, a esses desigrejados que nos cercam à torta e à direita. Nunca vi tanto desigrejado na minha vida. Nós precisamos dizer a eles: vocês não estão em Cristo. Venha urgentemente para a igreja. Se você de fato é um crente no Senhor Jesus, se o Espírito Santo de fato manifesta poder e graça na sua vida, volte agora à igreja de Cristo, para que você não seja encontrado como um amputado. Cabe a nós, meus irmãos, vivermos como tal, proclamarmos essas verdades e jamais nos envergonharmos de qualquer uma dessas coisas que foram afirmadas aqui nessa noite. Os crentes em Cristo são crentes pela revelação do Pai da Glória. O poder deste Pai que se revela a nós é o Filho da Glória, o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que foram alcançados pelo esse poder, vivificados pela palavra e pelo Espírito, são a igreja de Cristo e são o corpo daquele que é o nosso cabeça, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.